Hoje vamos mostrar mais ou menos quais são as melhores ideias de negócios, na minha opinião, para um brasileiro começar do zero aqui em Moçambique, né? Não exatamente do zero, mas com certeza são as melhores ideias de negócios. Enquanto isso, vamos mostrar as ruas aí, comentar também acerca deste assunto. Vai ser interessante vocês saberem e ficarem também até o final deste vídeo, né? Vos convido a deixarem aquele like, a subscreverem-se no canal, ativar o sininho para poderem receber todos os próximos vídeos. É de extrema importância. E caso tu não me conheças, meu nome é Issa, eu vos falo aqui de Maputo, né? Na capital moçambicana. E avisar também que o negócio dos quais me refiro não são negócios muito complexos, muito burocráticos, né? São negócios que eu acredito serem muito simples. Tu simplesmente terás que ter, portanto, a forma de exercer esses mesmos serviços e prontos, praticamente tu inicias o teu negócio, né? E no final também vou deixar dois vídeos interessantes para vocês poderem clicar e conhecerem também vários outros pontos aqui na capital moçambicana. Então, se você quer saber mais ou menos quais são as melhores ideias para começar um negócio morando aqui em Moçambique, né? Se mudando para Moçambique, fica até o final porque vou deixar algumas ideias aí que eu em particular acho muito boas, muito interessantes. Então é isso, bora para o nosso vídeo. O que vamos fazer hoje, pessoal, é basicamente dar umas voltas aí nos subúrbios da capital moçambicana, né? Primeiramente aqui vamos mostrar um pouco deste mercado, que é o mercado de Compone aqui, um dos mercados mais acessíveis para se comprar sapatilhas aqui na capital moçambicana, né? Muitas das pessoas, inclusive, que vendem sapatilhas em vários outros pontos, compram neste local aqui e vão revender em outros pontos, né? Então já fica uma dica aí para quem está aqui na capital moçambicana, vá para a Compone. Então vamos adentrar, portanto, este mercado aqui, vamos ver um pouco do ambiente aqui e depois vamos sobressair numa rua principal para podermos também apreciar e vermos, comentarmos como sempre sobre o local, né? Conforme vocês podem perceber aí, já conseguem ver que realmente tem muitas sapatilhas aqui à venda, né? E aqui em Moçambique é muito comum as mamães, as senhoras, assim como os jovens, né? Venderem os seus produtos desta forma aqui, né? Ao longo ali das ruas são colocados assim mesmo, conforme vocês podem ver, na parte aí de baixo, geralmente coloca-se uma espécie de cobertura no chão para que o produto ou mesmo nesse caso aqui as sapatilhas, né, não toquem o chão, né? Então coloca-se aquela cobertura e eles levam um produto que neste caso aqui são as sapatilhas e colocam ali por cima. As mamães e as moças, conforme vocês podem ver aí nas laterais, né? Portanto das ruas, conforme vocês vão aí notando, né? Então este aqui é um dos locais aqui onde realmente tu consegues comprar, né? Vários tipos de sapatilhas muito bonitas, diferentes umas das outras, são variedades de sapatilhas que tu encontras aqui neste mercado, né? É um dos melhores, se não um dos maiores aí locais para se comprar sapatilhas segunda mão, né? Porque aqui não é loja, né? É preciso saber isso, né? São sapatilhas segunda mão. E também é muito comum esses mesmos vendedores, né, pegarem, por exemplo, as sapatilhas. Em algumas situações tu encontrares essas mesmas sapatilhas enquanto estão úmidas, porque é muito comum essas mesmas sapatilhas estarem sujas e eles lavarem. No caso de eles lavarem essas mesmas sapatilhas, eles fazem um preço um pouco mais elevado. No caso de serem sapatilhas meio sujas, com um pouco de poeira ali e tal, pode ter um valor um pouco mais reduzido, né? Então é muito comum tu encontrares esse tipo de situação aqui nesses mercados, não só neste mercado, assim como também em outros pontos aqui da capital moçambicana. Vocês podem perceber que tem várias sapatilhas realmente a serem vendidas nesses locais, nestes pontos, né? Sapatilhas, sapatos, sandálias, tanto feminino, tanto masculino, tem tudo aqui neste local, né? Então aqui vamos, portanto, sobressair nesta rua aqui para podermos, portanto, continuar e apreciarmos outros locais, né? Se eu não estiver enganado, esta avenida Vladimir Lenin, né? Se eu não estiver enganado, espero que não esteja enganado. Então a ideia é adentrarmos nesta zona, estes pontos, apreciarmos, comentarmos um pouco do que podemos encontrar também nestas ruas, né? Vocês podem ver que tem chuteiras penduradas aí para as pessoas poderem apreciar. Ali é muito comum também na berma das estradas tu encontrar esse tipo de situação assim, onde as pessoas conseguem ali ver, observar, apreciar, tocar. É basicamente assim, né?
Então, vamos aí, portanto, continuar e comentar, como sempre, sobre um pouco das ruas, né, aqui da capital de Moçambique, né. Então, vamos aí começar, portanto, pelo transporte, conforme nós podemos notar, né. Esses carros que vocês estão a ver aí são os nossos meios de transporte público, são os mais comuns aqui na capital moçambicana. Esses que vocês conseguem ver aí parados aí, geralmente são os cobradores, né? Esses são, portanto, os cobradores que estão ali para atrair, assim como para recolher, cobrar aos tais clientes, né? Uma vez que o nome já diz tudo, né? Cobram os clientes pelo serviço, né? Inclusive também, né, uma opinião minha, né? Acredito que muita gente também vai concordar comigo, pelo menos aqueles que realmente estão habituados a essa realidade, que conseguem observar essa realidade, né? Que vivem essa realidade aqui em Moçambique, vão perceber realmente que é um dos melhores negócios que uma pessoa pode fazer aqui na cidade de Maputo, né? É um dos negócios aí mais rentáveis aqui em Maputo, não só em Maputo, todo o país praticamente, né? O transporte é um dos melhores negócios, tanto o transporte de passageiros, assim como transporte de produtos, né? Porque em muitos casos é possível as pessoas delegarem a função de adquirir um certo tipo de produto ou de transportar um certo tipo de produto para um determinado local, né? Imagina, por exemplo, que eu tenho minha loja, entretanto não tenho o meu carro, não tenho um carro, né? Então, o que eu posso fazer? Posso contratar uma pessoa que tem um carro, a pessoa pode ir no tal local comigo, né, para poder adquirir o produto, porque geralmente são várias coisas, não é uma única coisa. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma barraca, às vezes tem que ir comprar variedade, né, tem que comprar muita coisa. Então, o que eu posso fazer é alugar, procurar alguém que tenha um carro com um bom espaço e colocar, portanto, aqueles produtos naquele mesmo carro, né. O proprietário do automóvel sai ganhando, eu portanto vou ter que pagar por aquele serviço, né, uma vez que não tenho esse mesmo carro. E é muito comum esse tipo de situação tu encontrares aqui na capital moçambicana, né? Várias dessas lojas aqui também que vocês podem perceber, que vocês poderão encontrar aí nas ruas, é muito comum realmente tu encontrares carros ali a descarregarem vários tipos de produtos. Se tu és uma loja, se tu possuis, por exemplo, uma loja e não tens um carro, sempre terás que pagar por esse tipo de serviço. E quem sai ganhando realmente são aqueles que têm aqueles transportes, aqueles meios de transportes, né, favoráveis para esse tipo de serviço, né. Agora, se tu tens o teu próprio carro, é ainda mais fácil, né, é ainda mais fácil. É claro que, por exemplo, se tu tens uma loja, tens um carro, tu, portanto, adquires os produtos e colocas na tua loja. Aqueles produtos não vão acabar tipo no mesmo dia, né? Então, aquele período em que o teu carro fica ali praticamente estacionado, sem ir comprar novos produtos, porque tu já meio que já recolocaste o estoque. Podes pegar aquele carro e alugar para uma outra pessoa ou fornecer outros tipos de serviços para outras pessoas. De qualquer forma, tu estás ganhando. Então, isso significa basicamente que tu tendo um carro aqui em Maputo, tu tens realmente várias vantagens, né? De conseguir meios de fazer dinheiro com esse mesmo carro, né? Então, ter o chapa aqui em Moçambique é algo realmente muito bom, né? É muito favorável para quem realmente tem esses tipos de carros. Não é fácil, mas se tu tens realmente, se tu tens um desses carros, né? Falo desses carros TNS, né? Que nós chamamos de TNS minibus, esses, conforme vocês podem ver, que transportam as pessoas, né? Se tu tens esse tipo de carro, tens realmente múltiplas fontes de fazer dinheiro com esse mesmo carro. Aliás, múltiplas formas, né, de fazer dinheiro com esse mesmo carro, né? Então, é apenas um dos detalhes que podemos notar aqui nas ruas, portanto, da capital moçambicana. E para aqueles, por exemplo, que têm as suas barracas aqui, por exemplo, nessas ruas, aqui assim, nessas ruas principais, como ali onde vocês podem perceber, naquele lado direito, aquela barraca amarela, né? Esses que têm essas estruturas aqui, praticamente na berma da estrada, né? Tem muito mais vantagem também, pois eles têm a possibilidade de ter várias pessoas aqui circulando, né? Conseguem ver que ali tem uma barraca, deixa lá aproximar, sei lá, para adquirir algum tipo de produto. É diferente, por exemplo, daqueles que têm uma barraca
dentro, né? É mais dentro aí do bairro, que estão um pouco mais lá na parte interna deste bairro. Esses que estão aqui na berma da estrada estão muito mais localizados. Por isso que se tu, por exemplo, quiseres alugar algum tipo de estrutura, né? Para poder criar ali uma espécie de barraca ou sei lá, queres montar uma espécie de cantina, né, para vender algum tipo de vender hambúrguer, cachorro quente, esse tipo de coisa, né? Se tu quiseres alugar esses locais aqui por estarem realmente num ponto estratégico, tu provavelmente pagarás um pouco mais caro em comparação, por exemplo, se fosses em comparação, né? Por exemplo, se fosses aí a alugar em uma parte interna do bairro, né? Nas partes mais internas do bairro, pois lá não tem muito fluxo de pessoas. Se fosse alugar nesses pontos, pagarias mais barato, sendo que aqui, pelo contrário, tu realmente pagarás muito mais caro por causa do tráfego. Tem muito mais pessoas, tem muito mais automóveis, tem muito mais carros, portanto, a circularem, portanto, aqui nesses locais, né? Então, esses são apenas alguns dos negócios que tu podes, que eu observo, né? Não só eu, mas também várias pessoas observam. São alguns dos detalhes que é possível tu observares aqui nas ruas, né? Das principais ruas aqui da cidade de Maputo. Não só aqui em Maputo, como também em várias outras cidades aqui em Moçambique, né? Então, são apenas alguns dos business que tu podes fazer aqui na capital moçambicana. Mas o problema muitas das vezes é como conseguir esse mesmo carro, né? Porque não é algo fácil de se conseguir. Meio não, é muito complicado, é muito difícil tu, por exemplo, conseguires um carro daquele porte, né? Até mesmo os carros pequenos é um pouco mais difícil, imagina carros daquele porte. Algumas pessoas podem se perguntar certos momentos, né? Tipo, sei lá, se eu for para Moçambique ou se eu for para Maputo, qual é o negócio que eu posso fazer, né? Esse é um dos melhores negócios. Se tu tens aí um certo valor aí, por exemplo, em reais, tu vens a Moçambique, adquires um carro, né? Podes realmente fornecer vários tipos de serviços, meio que com garantia, né? Porque quando tu tens um carro, realmente sempre terão pessoas ali a precisar, por exemplo, de se deslocar, a precisar aí de serviços, né? Que envolvem o transporte de coisas, de produtos. Então é um dos melhores negócios que com certeza tu podes aqui exercer aqui na capital moçambicana, né? É claro que, por exemplo, se tu quiseres fazer, por exemplo, o transporte de pessoas, né? Fazer o chapa, como nós chamamos aqui em Moçambique, né? Fazer chapa, né? Tu terás que recorrer a meios legais para não teres nenhum tipo de problema. Daí é só realmente circulares em uma rota específica, né? Porque não é para sair a circular de qualquer maneira, qualquer canto. Não, existem rotas específicas que tu recorres, tipo, sei lá, pedes, tipo, quero rota de A X, né? Eu quero fazer exatamente esta rota. Então tu podes ali, portanto, recorrer ali aos meios legais e tal, garantir toda a questão da legalidade, segurança e tal. Depois tu consegues já exercer o teu trabalho, né? Então esse é um dos melhores negócios que tu com certeza podes fazer aqui em Maputo, né? Não só em Maputo, assim como conforme falei em outros pontos aí da capital moçambicana. Existem províncias, por exemplo, que as pessoas têm muito mais motos, né? Motas motorizadas a serem usadas como meio de transporte ao invés de carros, né? Então se tu chegas lá, por exemplo, com o teu carro é muito mais vantajoso porque não tens lá tanta concorrência, né? Apesar de que esse número acaba meio que nos últimos tempos sempre vem subindo, o que por um lado também é positivo, as pessoas estão a conseguir, estão a gerar mais meios, né? Estão a conseguir mais meios aí de gerar receita, o que de certa forma também contribui aí, para o aumento de serviços, melhoramento de serviços aí para as pessoas, né? Para a população, né? Mas de qualquer forma ainda há espaço aí para todos, né? Então é muito comum tu encontrares as ruas deste jeito aqui, né? São ruas realmente que tu encontras aí várias infraestruturas, barracas, para além das casas, né? Tu encontras aqui várias barracas, por exemplo, nessas partes, quando anoitece, é muito comum tu encontrares ali músicas, luzes de um lado para o outro, jovens ali pausados, né? A baterem algumas
birras, como falamos aqui em Moçambique, né? Birras, no caso são cervejas, né? Algumas pingas, né? Então é muito comum nesses pontos aqui encontrar esse tipo de movimentação durante a noite. Assim como também a famosa espetada, né? São espetadas, meio que são aquelas carnes, acredito que vocês sabem o que é espetada. É a carne ali espetada, né? A carne no espeto, vocês percebem. Então é muito comum em vários, por exemplo, pontos dessas ruas principais aqui, tu encontrares, por exemplo, naquela final da tarde ali, as senhoras, às vezes os jovens também, os homens, né? Também com o seu fogão ali e tal, a assarem aqueles tipos de carne, seja frango ou outro tipo de carne, né? Assam aquilo e acabam vendendo, né? Geralmente está 10 meticais, pouco menos de R$ 1, né? É muito comum tu encontrar esse tipo de situação nesses locais, nessas ruas aqui da cidade de Maputo, né? Por exemplo, para quem mora perto da praia, é muito mais comum também, porque lá são os locais ideais para esse tipo de serviço. No final da tarde, vou dar um exemplo, né? Nampula, a província de Nampula, tem várias praias lá, é muito comum tu encontrar esse tipo de situação. Determinados locais ali onde tu realmente encontras ali lulas, polvos, vários tipos de mariscos diferentes ali, peixes fritos e tal, em certos períodos do dia, né? Principalmente ou geralmente no período da tarde, 16, 17 horas, né? São os melhores horários ali para tu encontrar esse tipo de iguarias, né? Então são os melhores períodos para tu e melhores locais também para tu encontrar esse tipo de serviços, né? Esse tipo de produtos. Então é muito comum também tu encontrares não só nesses pontos, nesses locais, como também nas praias, né? Tem aí camisolas a serem comercializadas. É muito comum tu encontrar as camisolas, calças a serem vendidas nesses pontos, nesses locais aqui ao longo das ruas, né? De Maputo, né? Porque é aquilo, pessoal, é tráfego, né? Então não tem como tu venderes teu produto e não colocares no local certo. Não vale a pena tu teres um produto e colocares num local que ninguém passa, não faz nenhum sentido, né? Por isso que aqui as que estão realmente aqui na berma da estrada estão muito bem posicionados, estão na frente, né? Estão com mais vantagem. Estão aí, por exemplo, nesse ponto aqui onde tu podes encontrar batatas, cebolas também a serem vendidas neste local aqui. São vários locais que tu realmente encontras aqui ao longo das ruas da capital moçambicana, né? Então são detalhes interessantes, tops aí de se observar aqui na cidade de Maputo. Aí vocês vão conhecendo um pouco de como é que é a nossa cultura, como é que nós vivemos aqui na capital moçambicana, como é que é o nosso dia a dia, né? Como é que é o ambiente aqui. No caso de vocês quiserem vir, né? Esses são alguns dos ambientes que tu poderás com certeza encontrar aqui na capital de Maputo, né? É claro que aqui não é o centro da cidade, aqui são bairros mais periféricos, né? Estamos a mostrar também os bairros mais periféricos. Para aqueles que estão conosco aqui desde o início, já sabem qual é a pegada aqui do canal, né? Nós sempre mostramos os dois pontos, as duas realidades, né? Então agradeço por terem ficado conosco aqui até o final deste vídeo. Deixem o like, compartilhem, comentem alguma coisa aí embaixo. Vou deixar dois vídeos aí para vocês poderem escolher, né? Um no lado direito e um no lado esquerdo. São vídeos muito interessantes que com certeza vocês vão gostar aí de assistir, né? Clique num dos dois vídeos, nos vemos daqui a pouco.